Senhor, sejam todas bem-vindas para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, uma aula e uma data festiva, comemorativa, onde nós nos lembramos da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós comemoramos a Páscoa, um dia muito especial para todos nós, porque nós sabemos que um dia o Senhor Jesus, por livre e espontânea vontade, ele se entregou na cruz do Calvário por nos amar, ressuscitou ao terceiro dia e breve virá nos buscar. Então vamos cantar assim com a tia Helena, olha só. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus, por mim ressuscitou, vitória sim ganhou, e à destra do seu Pai está, por mim ressuscitou, por mim sim voltará, ao céu vai me levar, para sempre cantarei assim, por mim sim voltará. E agora vamos aprender mais um versículo da Palavra de Deus. O nosso versículo de hoje fica no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Olha só, a tia Helena trouxe aqui no cartaz. Vamos falar comigo? Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. 1 Coríntios 5, 7b. E nós sabemos disso, que Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro perfeito de Deus que veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Ele já foi crucificado, sacrificado por nos amar. Então vamos repetir mais uma vez? Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. 1 Coríntios 5, 7b. A Páscoa é um momento muito especial para nós relembrarmos de tudo aquilo que aconteceu antes, durante e depois da morte de Jesus. Jesus estava com seus discípulos quase entrando na cidade de Jerusalém, quando aconteceu um pedido especial. Que pedido será esse? Jesus chamou um dos seus discípulos e disse para eles irem até um jumentinho que estava amarrado. Lá, eles iriam pegar esse jumentinho e trazê-lo até Jesus. E se alguém dissesse quem era que estava pedindo aquele jumento, eles, os discípulos, deveriam dizer que era Jesus. E assim foi feito. Os discípulos foram, levaram o jumento até Jesus. E a Bíblia nos conta que naquela hora, Jesus montou no jumentinho e entrou na cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que a multidão, as pessoas, ficaram muito felizes, regozijando, dizendo: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Fizeram uma festa muito grande naquele dia. E crianças, aconteceu naquela noite. O que será que aconteceu naquela noite? A primeira Santa Ceia. Jesus reuniu-se com todos os seus discípulos. Aqui não tem todos, mas Jesus se reuniu com todos os seus discípulos e naquela noite ele celebrou e instituiu a ceia do Senhor. Ele dividiu o pão entre os seus discípulos,
dividiu o vinho entre os seus discípulos, lavou os pés dele e falou que ele iria ser sacrificado, que ele iria morrer, estava perto da sua hora. Logo depois disso, crianças, a Bíblia nos conta que Jesus foi até o jardim do Getsêmani e lá ele orou. Ele orou e ele dizia: Senhor meu Deus, passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele orou, pedindo que o Deus Pai, o nosso Deus, fizesse a vontade dele. Sacrifício perfeito. Depois de ter orado, Jesus foi a julgamento e eles escolheram matar o Senhor Jesus. A Bíblia nos conta, criança, que Jesus ele apanhou muito. Jesus derramou sua última gota de sangue. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Levaram ele para um lugar. E Jesus, até chegar a esse lugar, que era o Calvário, ele foi levando a sua cruz. Enquanto ele levava, os soldados batiam nele. A Bíblia nos conta que teve um momento que Jesus caiu. Outra pessoa carregou um pouco aquela cruz pesada, mas logo em seguida o nosso Senhor Jesus, ele continuou a levar na cruz. E vocês sabem o que ele estava levando na cruz do Calvário? Ele estava levando todos os nossos pecados. Os pecados de toda a humanidade. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e nós precisamos de um Salvador. E Jesus, ele é esse Salvador perfeito, o nosso perfeito sacrifício aqui na terra. Então, Jesus foi levado ao Calvário. O Calvário era um lugar de morte. Lá era colocada as pessoas que cometiam crimes, que faziam coisas erradas. Chegando naquele lugar, colocaram pregos nas mãos de Jesus. Colocaram pregos nos pés de Jesus. Jesus foi levantado naquela cruz e foi posto entre dois ladrões. E lá no meio, lá naquele lugar, no Calvário, Jesus, ele morreu. Ele morreu por nos amar, para nos salvar, para que hoje nós possamos ter uma vida com Deus. Vocês se lembram do nosso versículo? Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado. Antes nós precisávamos de um cordeiro para limpar os nossos pecados, mas Jesus veio, morreu na cruz como o cordeiro perfeito de Deus, levou os nossos pecados sobre ele, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de ter uma vida eterna ao lado do Pai. Ouviu-se uma grande notícia. Crianças, depois que Jesus morreu, ele foi colocado num sepulcro. Lá ele ficou 3 dias. No terceiro dia, foram até o túmulo de Jesus, o sepulcro de Jesus, e algo estava diferente. Sabe o quê? O túmulo estava aberto e ao entrarem lá, o túmulo estava vazio. Para onde levaram Jesus? O que aconteceu? É porque os seus discípulos não se lembraram da promessa que Jesus havia dito a eles, que ao terceiro dia ele iria vencer a morte, ele iria ressuscitar pelo seu próprio poder. Será que alguém ressuscitou a Jesus? Não, ele mesmo ressuscitou,
porque ele é Deus. Então, ao terceiro dia, ouviu-se uma grande notícia: Jesus ressuscitou. Que alegria! Ele não está aqui porque já ressuscitou. Maria Madalena, Maria e os discípulos foram conferir essa grande notícia. Será mesmo verdade que Jesus ressuscitou? E a Bíblia nos conta, crianças, que Jesus então apareceu a elas e depois aos discípulos, apareceu anunciando que sim, ele ressuscitou. Ele não ficou morto, mas ele venceu a morte. E sabe, crianças, o Senhor Jesus foi ao céu e prometeu que um dia ele voltará para levar a sua igreja, para levar todos aqueles que aceitam, que o recebem como Senhor e Salvador. E a promessa de Jesus, ela sempre se cumpre. Se a gente olhar, observar bem, ler a Bíblia e observar bem o que está acontecendo nos dias de hoje, nós iremos nos alegrar muito. Sabe por quê? Porque o nosso Rei, o Senhor Jesus, ele está pertinho de voltar. E você, criança, que ainda não fez essa decisão, que ainda não aceitou o Senhor Jesus em seu coração, na sua vida, você pode fazer isso hoje. É só você fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e dizer: Deus, perdoa meus pecados, me limpa, me lava, me restaura e me abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar cada um de vocês. Crianças, e nesse momento eu quero convidar vocês para a gente fazer uma oração, agradecendo ao Senhor Jesus, porque um dia Ele decidiu morrer para nos salvar. Levante suas mãos nesse momento, feche seus olhos e fale assim: Senhor Jesus, muito obrigado por teu grande amor. Obrigado porque um dia o Senhor morreu por mim. Obrigado pela tua salvação. Obrigado porque o Senhor ressuscitou. Deus, me prepara para a tua vinda e me abençoe. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O nosso coração é alegre, é muito grato por esse tão grande amor que nos alcançou, o amor de Jesus. Crianças, que o Senhor venha abençoar cada vez mais a vida de vocês. Um grande beijo e até logo!